Voltamos com Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com o jornalista Ferdinando Casagrande, que lançou esse livro aqui. Deixa eu mostrar a capa melhor para vocês. O JT, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira. É uma publicação da editora Record. E o Ferdinando, a gente estava falando antes da entrevista, né, que eu comprei o livro pela internet. E quando chegou o livro, eu fui ver as fotos do livro, deixa eu ver as fotos da capa, e não tem foto. Não tem. É só a foto da capa, né? Exato. Que é uma foto da turma em 1970. Por que você não colocou foto? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, a gente queria, né? Eu queria muito colocar as fotos, reproduções das primeiras páginas do Jornal da Tarde, que era uma coisa marcante do Jornal da Tarde, eram as primeiras páginas. Mas essas imagens todas têm direitos autorais, né? Que pertencem hoje em dia à Agência Estado, os direitos de imagem. Então nós entramos em contato para pedir a liberação e aí ela só tinha que comprar as imagens e o custo ia ficar muito alto para a edição. Então a editora optou por comprar apenas uma foto para a capa e a gente saiu sem as reproduções. Mas daí eu falei também para você que quem lê o livro e fica curioso vai para a internet, né, e pode ver as capas históricas do JT. O curioso é isso, todas as capas pelas quais eles queriam me cobrar para publicar no livro, estão disponíveis na internet, qualquer um pode ver. Né? Então você só digita lá Jornal da Tarde, Copa de 82, por exemplo, já aparece essa capa. Né? Então, tanto estão na internet que eu peguei algumas aqui para a gente poder comentar. Eu queria que o pessoal da produção colocasse. Essa primeira é a primeira capa da história do JT, né? Exatamente. Do furo de reportagem do casamento do Pelé, que tem um erro nessa capa aí, né? Exatamente, essa foto, né? O Pelé ia se casar no carnaval, era um furo de reportagem. O jornal queria publicar a foto da noiva do Pelé. Só que essa moça na foto é a irmã da noiva. Ninguém sabia disso no momento que foi publicado, né? Só descobriram depois e não revelaram nada. Só foram admitir esse erro 10 anos depois. 10 anos depois. Eles ganharam o Prêmio ESSO com essa primeira manchete. Aliás, por falar em Prêmio ESSO, é impressionante a quantidade de prêmios ESSO que o JT conseguiu ao longo de 66 até 88, 89, né? Exatamente, nos seus primeiros 20, se eu não me engano, uns 23 anos, os primeiros 23 anos ele ganhou 21 prêmios ESSO. Porque realmente era um jornal que inovava muito, né? Tinha furos de reportagem, tinha coberturas especiais que eram um exemplo que foi o Prêmio ESSO de 68. Eles cobriram o primeiro transplante de coração do Brasil, lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Né? Mas eles entraram de uma forma no trabalho da equipe que chegou a um ponto em que o jornal, inclusive, patrocinou uma aquisição de equipamento que era necessário lá para fazer o transplante. Uma viagem do Dr. Zerbini à África do Sul, onde tinha sido feito o primeiro alguns meses antes, ou no ano anterior. Então o jornal teve muitos prêmios ESSO porque ele investia muito na reportagem. Vamos ver então a próxima capa do Jornal da Tarde aqui para a gente poder dar uma olhada. Aí essa foi uma sequência de capas, né? Que o nariz do Maluf ia crescendo. Né? Exatamente. O Paulo Maluf era governador do estado de São Paulo e ele na época prometeu encontrar petróleo no estado. Ele enterrou 400 milhões de dólares numa iniciativa de buscar petróleo em São Paulo. E todo mundo sabia que não tinha petróleo, a Petrobras já tinha investigado isso, enfim. Aí o Dr. Rui chamou o Fernando Mitre, que era o editor-chefe, e disse para ele, olha, vamos colocar uma contagem regressiva lá na capa até o dia que o Maluf disse que vai achar petróleo, que ele não vai achar. E o Mitre então teve essa ideia alguns dias depois, falou, doutor, se puser o nariz do Maluf começando a crescer, porque é mentira, ele não vai contar, aí virou o Paulinóquio, né? Na época tinha aquela dupla Gap Maia que fazia as charges, e eles foram fazendo esse nariz. E quando o nariz chegou ali naquela cantinho, onde você está vendo ali no cantinho da página, como as mentiras não acabaram, ele continuou crescendo e virou para a página de trás. Você abriu o jornal assim e tinha o nariz do outro lado. Vamos ver então a próxima capa do Jornal da Tarde? Esse é o nariz já passando para a página de trás. Essa é a continuação, né, das mentiras do Maluf. Vamos ver então mais uma? Essa é a capa do Jânio quando ele foi eleito prefeito, é isso? Quando ele foi eleito prefeito de São Paulo, em 1985, né? O Jânio Quadros, era uma campanha que em São Paulo foi atípica, porque o Fernando Henrique Cardoso, na época, era candidato pelo PMDB ainda, né? E era o favorito nas pesquisas. Tudo indicava que ele seria o prefeito. Teve uma reviravolta no final, o Jânio foi eleito. E a família Mesquita não tinha uma boa relação com o Jânio Quadros. Não gostava, o Dr. Rui não gostava, eles não gostavam do Jânio Quadros. No dia em que ele foi eleito, o Dr. Rui chamou o Rodrigo Mesquita, que é o filho dele, né? E na época era o editor-chefe, chamou o Rodrigo, entregou essa foto e falou, essa aí
é a capa de amanhã. E a manchete você escreve, é isso aí. Foi assim que essa capa foi. Como se dissesse, é o que temos para hoje, É né? o que temos para hoje. Vamos ver a próxima foto? São Paulo de mãos altas. Essa é uma capa criada pelo Fernando Mitre, né? Também foi uma capa que causou bastante impacto na época. Havia tido um crescimento no número de latrocínios na cidade. Então eles fizeram uma matéria especial sobre os crimes e o Mitre mandou fazer essa foto com a arma apontando para... É incrível como as capas do JT, elas se assemelhavam muito a capas de revista mesmo, né? Não do jornal, né? Exatamente. O Jornal da Tarde, o Dr. Rui dizia isso, eu faço uma revista por dia, né? Por exemplo, era muito comum esse tipo de coisa, eles mandavam fazer uma foto especial para colocar na capa. Você não usava, que é uma coisa que revista faz. Só que a revista tem um mês ou uma semana, né? Não necessariamente eles usavam uma foto quente daquele noticiário do dia para ilustrar. Eles investiam também na produção. Vamos ver então mais uma? Essa é a mais famosa de todas, né, da história. Essa é a mais famosa de todas da história, né? Em 1982, quando o Brasil foi desclassificado da Copa da Espanha, perdeu para a Itália por 3-2, né? Era uma foto maior que tinha mais gente, né? Exatamente. A história dessa foto é assim. Aí você vê já, nós estamos em 1982, então já tinha 16 anos de existência do Jornal da Tarde. Os fotógrafos também já tinham sido treinados um pouco no olhar, né? Quando acabou o jogo, que todos os fotógrafos estavam do mundo inteiro fotografando os jogadores no campo, o Manente, né, que era o fotógrafo do estado que estava lá na Copa, teve essa sacada de se virar para a arquibancada e fotografar os torcedores, né? E essa foto ela era uma foto horizontal, onde tinha ao lado a mãe do menino, o pai, enfim, tinha mais pessoas. O editor de esportes, que era o Mário Marinho, enxergou esse menino, chamou a fotografia e falou, recorta só aqui, vamos ver, amplia o máximo que dá, que às vezes precisava ver se tinha resolução. E tinha, né? E aí ele pensou primeiro para uma capa do especial de esportes da Copa. Mas aí quando o Mitre soube que ele estava fazendo isso aí, o Mitre foi lá e roubou a capa. E colocando só a data e o local do jogo, né? Exato. A princípio a equipe de esportes ia usar sem texto nenhum, só a foto, né? Que era metalinguagem pura. E o Mitre ficou, não, mas sem manchete não dá, tem que pôr uma manchete. E aí ficou aquela discussão, estava o Sandro Vaia, que depois foi diretor de redação do Estado, né, anos depois, estava o Mário Marinho discutindo com ele, não, mas qualquer texto que você escrever aí não vai fazer sentido, né? Porque a foto é muito forte. Aí o Fernão Mesquita, que ainda não trabalhava na redação naquela época, trabalhava na redação do Estado, passando por lá, de saída, parou, olhou e deu essa sugestão, olha, coloca aí, olha, como se fosse um epitáfio, né? Barcelona, 5 de julho de 1982. Assim foi feito, foi um sucesso. E vira e mexe esse garoto que hoje deve estar com 50 anos, ele dá entrevista, né, falando dessa capa, né? Isso, eventualmente ele dá entrevista, tudo, ele é procurado, né? Ele teve um momento, uma época que estavam usando muito essa capa para outras coisas, ele é advogado, se eu não me engano, ele até entrou com uma ação para parar com isso, porque era a imagem dele, né? Mas do jornal ele nunca se queixou, porque era uma imagem realmente histórica. Né? Vamos ver mais uma então? Essa aí é durante a Copa de 70 que o fotógrafo captou as emoções do torcedor até fazer o gol, né? Exatamente. Em vez de optar por uma foto do jogo, que todo mundo já... essa Copa de 1970 tem um contexto, é a primeira Copa em que é transmitida via satélite ao vivo, né? Então a TV era uma coisa ainda muito nova nos lares brasileiros. Foram montados telões nas praças públicas para as pessoas poderem assistir. Então o Murilo Felisberto, que na época já era o editor-chefe, mandou um fotógrafo lá para, se não me engano, Vale do Anhangabaú, ou Praça da Sé, uma das duas, falou, vai fotografar o povo. Então veio essa sequência de fotos do torcedor, né, vendo o gol do Brasil. Vamos ver então mais uma? Essa aí é da rejeição das emendas às diretas. Exato, essa é a minha preferida de todas, né? Porque essa capa é isso, o Brasil estava naquele momento pedindo pela eleição direta, né? A ditadura estava terminando, ia ser escolhido um novo presidente no ano seguinte, então os brasileiros queriam votar para presidente. Começou todo um movimento pelas diretas já, foi apresentada uma emenda no Congresso, mas a emenda foi rejeitada. E essa é a capa do dia seguinte, a emenda foi rejeitada durante a noite, em votação, e o Fernando Mitre convenceu o Dr. Rui a colocar uma capa toda preta para representar o espírito, né, da nação naquele dia. Vamos ver mais uma então? Essa é a foto do Tom Jobim, que fez 25 anos agora em dezembro, né? Exatamente, a morte do Tom Jobim, né? Essa é uma história parecida com aquela da Copa. Ela estava sendo usada como foto de capa lá na Variedades, né, na editoria de artes e espetáculos, pelo editor, que era o Paulo Altran, e o editor-chefe na época era o Leão Serva. O Leão ficou sabendo, foi lá olhar,
falou, não, essa aí vai ser a capa do jornal também, né? E foi uma construção muito feliz mesmo, realmente, com o título, né? O Brasil perde o tom, a foto em preto e branco. Vamos ver então mais uma? Essa é a primeira capa do Jornal do Carro, né? Que foi também uma outra inventividade do JT, né? Exatamente. Naquela época, você tinha 4 Rodas dando listas com preços de automóveis. Só que a 4 Rodas era uma revista mensal, né? Então, o preço do automóvel ela tinha que ser fechada com uma certa antecedência. O preço era apurado antes disso, para ser tabulado. Virava a lista, era impresso. Quando chegava na banca, já estava defasado, porque aquele tempo de inflação, né? O preço mudava muito. Aí o Luiz Nassif, na época trabalhando no Jornal da Tarde, teve essa ideia de usar os primeiros computadores que estavam surgindo no Brasil para tabelar, fazer uma tabela que pudesse ser semanal. No início todo mundo achou, você é louco, isso é impossível, porque eram muitos modelos de carros e motos, né? Mas aí ele fez a matriz lá, lançou, foi um sucesso comercial imenso. Isso aí ajudou o Jornal da Tarde no momento em que a empresa estava vivendo uma certa crise financeira, isso trouxe muito anúncio para o jornal. Eu lembro do meu pai comprando várias vezes, quarta-feira que saiu o Jornal do Carro, levando para cá o Jornal da Tarde, porque queria ver a tabela do carro, quando estava valendo, né? Queria vender o carro, não sabia quando. Exatamente, não, virou referência no mercado, né? Hoje você tem a tabela FIPE, que na verdade ela depois ela acabou sendo uma tabela oficial, mas ela segue o mesmo padrão que tinha a tabela do Jornal do Carro. Vamos ver mais uma? Essa aí também é outra capa que eu peguei lá, falando um pouquinho da chegada dos carros importados, né? Isso, Jornal do Carro, né? Isso. O Jornal do Carro foi o Jornal da Tarde sempre teve um espaço para o automóvel, desde o primeiro número, né? E curiosamente, o Mino Carta não sabia nada de carro, né? Não sabia nada, mas ele, como tinha criado a 4 Rodas, ele achava que existia um potencial de anunciantes muito grande você falar de automóvel, né? E era uma paixão do brasileiro mesmo, né? Aí ele sempre fez questão de que tivesse uma página, né? Por exemplo, o automobilismo no Brasil, quem começou a cobrir foi o Jornal da Tarde, com o Castilho de Andrade, né? Que hoje é um dos maiores jornalistas de automobilismo no Brasil, ele trabalha até para a Fórmula 1, se eu não me engano. O Castilho, que começou a cobrir lá nos anos 70, com o Fittipaldi, ninguém sabia quem era o Fittipaldi, tinha ganhado a primeira corrida, foi lá o Castilho, entrevistou. E aí, bom, o Jornal do Carro foi uma sequência disso, né? Uma derivação importante. Vamos ver então mais uma? Essa aí é a derradeira, né? A última capa. A última capa, exatamente. Essa capa, como é que aconteceu? O Jornal da Tarde, quando estava em processo de fechamento, foi decidido pelo conselho da empresa que o jornal seria encerrado, né? E num primeiro momento ele seria encerrado logo após o primeiro turno das eleições. Em 2012 tinha eleições municipais, né? Foi o ano em que o Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Então, o Fernão Mesquita, que era contra o fechamento, argumentou com o conselho que não fazia sentido fechar, que esperasse pelo menos acabar a eleição. Aí o jornal foi fechado no dia 31 de outubro. Mas a redação não foi avisada antes, porque eles tinham medo que houvesse algum tipo de revolta, que as pessoas cruzassem os braços e tal. Então ficou segurando aquela informação até a véspera. Então quando chegou no dia 31, na hora do almoço, eles receberam a notícia, olha, o jornal vai mesmo fechar, né? Hoje esta será a última edição. Então não tinha havido tempo para preparar nada mais especial. Eles fizeram uma pesquisa de arquivo, fizeram um levantamento dos momentos mais importantes ali, fizeram uma dupla ou 4 páginas internas com isso, mas deram o noticiário normal do dia. Só que na capa eles falaram, bom, vamos dar a capa normal como sempre? Não faz sentido, né? Então pediram para fazer uma foto do Alto Terraço Itália, da cidade, e fizeram essa chamada de despedida, né? Essa é a última, né? É a última foto. Você falou no comecinho do programa que em 2012 você estava na Veja São Paulo, né? A revista Veja. Revista Veja, quando você soube do encerramento do Jornal da Tarde. Qual foi o seu sentimento ao saber daquela notícia? Você que lia desde criança, o primeiro emprego no JT? Então tem um certo sentimento de incredulidade, né? Porque a gente via que o jornal ele vinha em decadência, né? Ele já não era mais aquele jornal que tinha me encantado, que tinha encantado 2 ou 3 gerações de leitores. Ele tinha se encaminhado para uma linha popular nos anos finais. Aliás, desde o início dos anos 2000, eu estava lá novamente como editor em 2002, de 2002 a 2005, quando ele aprofundou esse caminho da popularização, que era um caminho arriscado, porque tinha sido sempre um jornal para um público mais intelectualizado, e aí estava fazendo um caminho tentando alcançar um outro público que não via nele esse valor. Mas, enfim, a gente já sempre ficava pensando, uma hora vai fechar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não acreditava, né, que isso fosse acontecer com um dos títulos mais tradicionais de São Paulo, né? Então foi meio, fechou, jura, vai fechar mesmo, será? Tá? Aí realmente confirmou, né?
E, enfim, um pouco de tristeza, mas naquele momento eu pensei, a gente precisa resgatar essa história, que ela é muito importante para a imprensa brasileira. Não pode, um jornal popular que fechou, não era só isso. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com o Gente em Destaque. Até já!